Boa tarde, pessoal. Vamos falar da salvação em Cristo. A salvação é um dos temas mais complexos das Escrituras. Eu gostaria de ler com vocês um capítulo muito poderoso da Bíblia que fala sobre salvação, né? Salvação. E o capítulo é Romanos 8, capítulo 28, ou versículo 28 ao verso 30, que diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Isso é interessante, irmãos, porque a partir desse texto nós entendemos que a salvação, se a gente levá-lo até os limites lógicos e as suas implicações, nós entenderemos o seguinte: que você não é salvo porque Deus viu que você seria salvo. Você não é salvo porque no momento passado ele disse seja salvo e você se tornou salvo. Note a natureza do meu argumento. Porque no momento passado ele disse que você seria salvo e então você foi salvo. Isso é uma armadilha. E entenda bem a minha visão. Eu entendo, na minha perspectiva, com a base que eu tenho e desenvolvi, que Deus ele não é um Deus que ele age dessa forma. Por exemplo, ele diz no passado que Julian vai ser salvo. E no presente Julian é salvo. Nota a incoerência. É como se Deus ele precisasse determinar algo numa lógica passada ou num tempo passado para que aquilo se tornasse verdade depois. Isso é uma causalidade, uma sequência temporal que não cabe a Deus. Deus é atemporal. Ele não simplesmente é um ser que faz coisas no passado para ter efeitos futuros. Ele é literalmente o fundamento de toda a existência. Tudo que Deus determina que aconteça e contribui para que isso aconteça, acontece não porque foi numa lógica de um passado, de um vislumbre, de uma decisão temporal, mas é de uma decisão eterna, sustentada no passado, no presente e no futuro. Então, quando nós pensamos em eleição, à luz do que toda a Bíblia determina, não é simplesmente Deus escolhendo a dedo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É um fenômeno muito mais complexo. E esse fenômeno ele passa por algumas variáveis, né? E isso é sustentado em toda a Bíblia. Primeira variável: Deus chamou, ou então Deus chamou pelo Evangelho a humanidade. Isso é interessante, porque ser chamado não necessariamente implica em aceitar a convocação. Entende meu ponto? Deus ter chamado Julian não implica necessariamente que Julian corresponderá. Aí você pode me dizer: mas tem textos que dizem que o homem é morto em delitos e pecados. E eu concordo. Mas ser morto em delitos e pecados não significa ser incapaz de responder qualquer tipo de luz. Significa ser impossível seguir essa luz de forma perfeita. A descrição que Paulo dá do morto em delito e pecado, do homem pecador, é de um homem que é majoritariamente muito mais mal do que possui qualquer virtude. Né? Não é que nós não possamos ter virtudes. Isso contradiz toda a Bíblia. Né? Contradiz toda a Bíblia. O centurião que creu em Jesus, que tinha aquela fé, ele provavelmente, pelo contexto, ele já era um homem capaz de responder a virtudes, mesmo que ele não tivesse fé, mesmo que ele não tivesse conhecido o sentido da vida. Mas a questão não é essa. A questão é quando o homem, em seu pecado, ele se torna incapaz de fazer o bem perfeitamente. Esse é o ponto. E nós somos tão incompetentes que, além de não fazer perfeitamente, fazemos muito pior do que deveríamos fazer. Então, ser chamado não significa que o fato de alguém ser chamado é que essa pessoa corresponderá. Porque o ser humano, ele tem algum nível de liberdade.
E com quem você diz isso com base em quê, Julinha? Com base nos argumentos que os apóstolos diziam, permaneçam firmes, né? Permaneçam, ou seja, uma ação que você tem que exercer, não que você tem que simular ou deixar ser atravessado por uma força que não é você. É você o agente. Permaneça firme, né? Permaneça firme. Permaneça firme. Creia, me aceite como Senhor. Então, o ser humano ele possui um nível de responsabilidade. Mas aí vem um grande dilema que muitos podem perguntar. Se você tem essa responsabilidade de responder e, e você porventura não respondeu, então Cristo teria morrido em vão por você. Isso é um ponto verdadeiro a ser analisado, é um ponto legítimo a se pensar. Antes de voltar para o texto, eu vou continuar nessa linha. Note, se você entende do ponto de vista que Jesus morreu para salvar, ou seja, ele morreu de uma forma a salvar todas as pessoas, de modo a garantir que elas sejam salvas no sacrifício da cruz, você entenderia que teria algo errado, com razão. Porque Deus, ou a Bíblia relata um Deus que quer salvar a humanidade, né, no sentido de se colocar disponível a ela no tempo e na história. Mas nem toda essa humanidade corresponde. E pior, somente uma minoria corresponde. Então como é que a gente concilia todas essas tensões? No meu ver, eu entendo de outra perspectiva. Quando Jesus Cristo morre na cruz, ele não está selando o destino de ninguém. É a minha visão. Você pode discordar. Ele não está selando o destino de ninguém. No plano imediato, no plano eterno, sim. Mas no plano imediato da nossa vivência aqui na Terra, ele não está selando o destino de ninguém. Ele está abrindo a possibilidade, na contingência, de que as pessoas possam escolher ou não. Lembra da pedra angular que os construtores rejeitaram? A pedra poderia salvar os construtores? Poderia. Mas a própria vinda dele já implica em duas reações possíveis, aceitação ou rejeição. Então Jesus, quando ele morre na cruz, ele não está fazendo uma obra de salvação apenas. Ele está fazendo uma obra de condenação massiva daqueles que rejeitaram. Então, a intenção de Jesus ao vir da cruz não é apenas salvar quem o aceita, mas é condenar quem o rejeita da mesma forma. Isso é doloroso, meus irmãos, mas é verdade, tem boa base bíblica para isso. Quando fala da pedra angular, por exemplo, se analisarmos a pedra angular, a pedra foi lançada, mas se o construtor que o rejeitou, ele está condenado à morte, e o construtor que o aceitou está destinado à vida. Voltando aqui essa pausa foi necessária. Voltando aqui para o texto, agora vamos entender a anatomia ontológica da salvação. Bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, Deus ama Ele mesmo através de você, ou é você que o ama? Isso é um ponto. Eu acredito que o meu amor a Deus, ele é possível por uma ação de Deus, mas ele é sustentado numa dicotomia. E é por isso que é impossível o cristão se perder. Veja, eu não poderia aceitar a Cristo perfeitamente em minha humanidade. Não poderia. Eu poderia tatear algum tipo de luz, mas somente o sacrifício dele e o seu amor revelacional no meu coração seriam capazes de me dar a vida eterna. Só que quando entra na santificação, e na perseverança, aí entra uma questão muito interessante que Deus faz. O ser humano continua sendo livre para rejeitar a Deus, mas por que essa rejeição não acontece entre os eleitos? Porque os eleitos não rejeitam a Deus, porque a relação com Deus se torna tão próxima e tão íntima pela fé, que toda vez que o cristão se inclina
a rejeitá-lo, o Senhor Deus causa uma ferida de amor na sua alma que o obriga a voltar. Não é a questão de que tem alguém o controlando por dentro. É uma questão de engenharia do ser. Deus, ele nos sonda. Ele sabe onde dói, ele sabe onde pode ser tocado. E o que nos faria mudar de ideia. E ele age exatamente aí. Então, há uma hierarquia clara na linha do tempo. Primeiro, ele chama, e esse chamado é para todos. Depois, esse chamado ele se concretiza na contingência para quem o aceita para a salvação e para quem o rejeita para a condenação. Deus não morreu só para salvar. A intenção dele era salvar o mundo. Mas dentro dessa intenção, a própria estrutura da cruz já carrega uma estrutura de condenação para quem rejeitar. E o próprio texto de João 3 diz isso. Mas bem, analisamos. Depois de chamados, agora nós somos depois de predestinados. Não, primeiro nós somos conhecidos. Essa é a palavra que eu estava buscando aqui. Conhecidos. Primeiro, Deus sabe quem nós somos. Nos ama. Depois, Ele predestina. Né? Isso numa sequência lógica, não numa sequência factual. Para Deus, predestinar, chamar, justificar, glorificar, acontece tudo de uma vez na mente de Deus. Mas na história, nas etapas em que nós vivemos, isso se acontece em partes. Primeiro, Deus nos ama, porque nos conhece de antemão. Aí Ele envia Jesus Cristo, que nos chama ou para a condenação ou para a perdição, em caso de rejeição à cruz. Aos que aceitaram, as coisas vão corroborar para o seu bem. E corroborando assim para o seu bem, nós conseguimos perseverar na fé, porque entregamos a vida ao autor da vida, que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas agora, já que vocês entenderam a dinâmica da salvação no plano temporal, agora eu vou explicar no plano atemporal. Tá bom? A salvação no plano eterno. Na nossa mente, a nossa mente é linear. Ela vivencia a história de modo causal. Uma coisa que causa uma coisa, que causa uma coisa, que causa uma coisa. Esse é o plano da finitude em que nós estamos. Mas para Deus, ser, querer, planejar, agir, decretar, permitir, existem numa linha tão tênue que ela não pode ser desassociada da prática. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando Deus ele diz que vai criar a Terra, e ele decide criar a Terra, ele não apenas decidiu criar a Terra como um planeta, mas ele criou toda a dinâmica que viria a ser a partir da própria Terra. É intencional. É intencional. Nada escapa do decreto de Deus, mesmo que o homem responda. Agora, de onde vem a tragédia do ser humano? É porque Deus, mesmo sendo bom e tendo criado as coisas com boa intenção, o fato dele ter criado seres livres já possibilita a origem do mal. Então o mal, ele não é um ser, ele é um estado de rebelião a Deus. Mas essa rebelião só é verdadeira e possível porque Deus decidiu criar seres livres. Então a pergunta é, em termos últimos, Deus é o autor do mal? Sim. Mas não da forma que você pensa. Não da forma que você pensa. Deus é o autor do mal no final, não porque ele seja mal, ou porque ele goste do mal, mas porque o mal só é possível onde há liberdade. Então eu reformularia para dizer que Deus é o autor da liberdade. E o ser humano se fez mal através dessa liberdade. E isso não escapou aos olhos de Deus. Ele sabia. Ele sabia do custo que seria. Mesmo assim, ele quis. Então, esse é um resumo trágico da história humana. Deus nos abençoe.